Bom, queridos, vamos lá. Então, a nossa primeira aula começa agora. Gestão de negócios, né? O módulo que nós estamos estudando, e a primeira aula vai falar sobre planejamento estratégico. O que é planejamento estratégico? Ela é uma competência da administração que auxilia os gestores, os administradores, a pensar a longo prazo. Se você quiser acompanhar esse material, ele foi enviado para vocês em PowerPoint, tá bom? Eu vou estar lendo e explicando algumas coisas que já estão no PowerPoint. Então, essa ferramenta, esse planejamento estratégico, ele acontece em toda a empresa. Ele é extremamente necessário para que o gestor, quando ele tem um objetivo, ele precisa chegar nesse objetivo de alguma forma. E é para isso que o planejamento estratégico ele existe, para que ele possa ter ferramentas, métodos, para chegar nesse objetivo final dele. Lembra que a gente falou em sala sobre visão? O que é visão? É onde eu quero estar daqui a 5 anos, 2 anos, 10 anos. Então, é preciso elaborar um plano para se chegar nessa meta, nesse objetivo, no caso, né? Então é isso que nós vamos estudar agora. O que é planejamento estratégico? Para vocês terem uma ideia, eu estou estudando sobre planejamento estratégico na minha matéria da pós-graduação. Eu estou tendo uma disciplina que se chama Planejamento Estratégico e Vantagem Competitiva. E muitas coisas que eu estou vendo lá, nós já vimos em sala, como missão, visão e valores. E agora eu vou falar de algumas ferramentas que são do meio administrativo, né? Que são aplicadas em indústrias, em empresas financeiras, bancos, em qualquer empresa, independente do ramo. E elas são vistas estão sendo vistas agora na pós-graduação, e eu vou passar para vocês algumas coisas, algumas ferramentas que nós já estamos vendo lá na frente, tá bom? Então é uma matéria bem interessante, que vocês vão aprender muita coisa. Fiquem bem atentos, tá? Então vamos lá. Pense na sua rotina, né? Quantas vezes você senta para planejar algo? Eu sou uma pessoa que planeja muito. Quando eu vou viajar, eu faço todo um planejamento financeiro antes de viajar, para calcular o que eu vou gastar com alimentação, o que eu vou gastar com combustível, o que eu vou gastar com hotel, onde eu vou ficar, onde eu vou passear, quais lugares eu vou visitar, quais pontos turísticos, né? Se eu vou precisar de repente de algum ingresso para entrar em algum ponto turístico. Então, tudo isso é planejado antecipadamente, para que quando eu chegue no local onde eu vou passar as minhas férias, por exemplo, eu não fique perdendo meu tempo procurando essas coisas. Então, olha só como o planejamento ele é muito importante. O planejamento estratégico, ele também pode ser financeiro, né, no caso. Eu já falei para vocês que eu tenho uma planilha, eu vejo ela quase todo dia. E ela lá tem todas as minhas contas, tudo que eu tenho que pagar no mês que vem, no ano que vem, né? Não somente nesse ano, mas até o ano que vem eu tenho essa planilha, então tá tudo previamente calculado, tudo que vai entrar de renda, né? No caso, meu salário, do meu trabalho, meu salário como professora, eu tenho algumas rendas extras também, e também tem as saídas, né, no caso que a gente fala, que seria o pagamento de contas, né, a prestação da casa, internet, luz, água, compras e também investimentos, né? No meu caso, eu não estou investindo em nenhum papel, não estou comprando nenhum tipo de papel, títulos, né? Renda fixa, essas coisas, mas eu invisto numa poupança, né? Então, tudo isso tá também na minha planilha, o tanto que eu tô investindo. Então, assim, isso é o quê? Isso é planejar. Não tem como eu ser uma gestora e criar um planejamento estratégico para uma empresa se eu não sei planejar a minha própria vida, a minha própria carreira, né? Então, o planejamento ele começa em mim, né? Então, o planejamento começa dentro de casa, um orçamento familiar. O que é um orçamento familiar? É um planejamento financeiro familiar, né? Mas eu não tenho renda, professora, né? Eu ainda não trabalho. Mas você pode ajudar os seus pais, né, a fazerem um planejamento, né, como eu disse para vocês, com tudo que entra de renda na casa, com tudo que vocês têm que pagar, né, quanto que vocês estão poupando, de repente para uma viagem, né, de repente para uma faculdade que o seu pai provavelmente vai pagar ou não para você. Então, assim, tudo isso tem a ver com planejamento. Começa em mim, começa em nós como pessoa e se estende para as empresas, né? Que é o caso que a gente está estudando, gestão de negócios. Então vamos lá.
O ser humano, ele normalmente ele vive apagando incêndios, né? Deixa as coisas tudo para a última hora, né? Ele não reflete o que pode acontecer daqui a 2 anos. Então, o planejamento, ele não existe somente para você fazer planos de de bem, né? Por exemplo, viajar, investir, mas ele existe para que você se poupe caso aconteça alguma coisa, como, por exemplo, o que nós estamos vivendo, né? Que é uma crise mundial econômica, né? E que está vindo aí, ainda não começou no Brasil, né? Nós estamos bem no início, mas com certeza, depois dessa crise, muitas empresas vão falir, né? Nós temos muitas pessoas que já foram demitidas, nós temos muito número de mortos, né? E infelizmente esse é o início. Isso vai continuar, infelizmente, né? A gente não quer, mas é uma realidade que já aconteceu nos outros países e vai acontecer aqui também, né? Então, quando eu planejo, por exemplo, se eu tenho uma empresa, o que eu tenho que fazer como uma empresa? Eu tenho que poupar. E poupando, quando eu tenho esses momentos de crise, eu tenho uma folga financeira, né? Eu tenho uma reserva de emergência. E isso faz com que muitas vezes eu não quebre diante das dificuldades. Então, o planejamento entra nesse momento, né? Nessa questão não somente de planejar coisas boas, né? Eu vou planejar uma expansão da empresa, eu vou planejar o crescimento, eu vou atingir um mercado tal, a nossa empresa ela atua somente no estado do Paraná, mas agora a gente vai expandir para o Brasil todo. Esses são planos muito bons, né? Mas eu também tenho que ter planejamentos diante do mercado que nós vivemos, que é um mercado instável, né? Nós já passamos por muitas crises, né? Por exemplo, quem se lembra de quando os caminhoneiros fizeram uma greve? Acho que foi 20 dias, alguma coisa assim de greve. E foram 20 dias que o Brasil parou, né? Não totalmente, mas grande parte dele. E essa atitude, né, refletiu muito financeiramente em muitas empresas, porque não conseguiam se movimentar, não conseguiam entregar o que eles produziam, então isso trouxe prejuízo financeiro. E é por isso que nós devemos sempre ter o planejamento financeiro, um planejamento estratégico como empresa, para nos prevenir, nos precaver também dessas situações de dificuldade que uma empresa com certeza vai enfrentar. Não tem como passar ileso, né? Sempre no Brasil e no mundo inteiro é sazonal, né? Que a gente fala. Uma hora tá bem, outra hora tá mal. Uma hora tá bem, outra hora tá mal. Então, como sobreviver nesse cenário? Somente fazendo um planejamento estratégico, tendo um planejamento também de reservas de emergência, né? Então, vamos lá. Eu deixei um slide para vocês lá com bastante explicação sobre planejamento e tal, e eu já falei muita coisa aqui. E eu quero falar sobre métodos. O planejamento estratégico, ele é um conjunto de mecanismos sistêmicos que utiliza processos metodológicos para contextualizar e definir o estabelecimento de metas. Nossa, não entendi nada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para você implantar um planejamento estratégico numa empresa, você utiliza métodos, metodologias, ferramentas para contextualizar, né? Para trazer um contexto para aquele planejamento estratégico. Então, essas ferramentas elas vão ser uma base, um fundamento para você aplicar algo na empresa, né? Eu vou dar um exemplo. Eu falei muito sobre algumas ferramentas, né? Eu falei 2 ou 3 ferramentas para vocês, mas existem centenas de ferramentas e nos slides eu falei sobre algumas. Então vamos lembrar de uma ferramenta que a gente falou em sala, o 5W2H. Lembram que eu falei para vocês? O que é o 5W2H? É uma ferramenta que traz um checklist administrativo de atividades, prazos, responsabilidades que devem ser desenvolvidas com clareza e eficiência, né? Lembra que eu falei o que, quem, onde, por quê, quando, como, quanto? Lembra daquela tabelinha que nós fizemos? Então, isso é o 5W2H. Isso faz parte do planejamento estratégico. Digamos que na empresa que você trabalha, você quer implantar, deixa eu pegar aqui do próprio slide, você precisa fazer uma reunião de segurança
Deixa eu ver se é esse. Ó, você precisa fazer uma reunião de segurança no início do turno. Então, o que você vai fazer? Uma reunião de segurança no início do turno. Quem vai fazer? A responsável vai ser a Larissa. Onde ela vai fazer? Ela vai fazer na unidade de BH, de Belo Horizonte. Por que ela vai fazer essa reunião de segurança? Para diminuir acidentes. Provavelmente a empresa está tendo muito problema com acidentes, então ela aplicou o 5W2H para resolver esse problema de ter muitos acidentes. Então, o que ela vai fazer é a reunião. Por quê? Para diminuir esses acidentes. Quando ela vai fazer? Dia 7 de maio. Como que ela vai fazer? Ela vai fazer uma reunião com o supervisor de segurança. Quanto isso vai custar? Vai custar, não vai ter custo nenhum, vai ser custo zero, né? Ela só vai gastar ali 5 minutos para passar o que ela precisa. Então, o que eu vejo? Essa ferramenta, ela me ajudou a resolver um problema. E assim, existem N ferramentas, né, que são aplicadas para resolver vários tipos de problemas, né? E quando você é gestor de uma empresa, quando você trabalha numa empresa, você tem um problema. Você tem algo, ou um problema, ou uma melhoria que precisa ser implantada. Então, você pode ver qual ferramenta você pode aplicar naquele momento que vai ter mais efeito, que vai trazer mais resultados, né? Então, você tem que estudar essas ferramentas, os métodos, para que quando você for aplicar, você veja qual vai ter maior resultado, qual vai ser melhor aplicável nessa situação que você está vivendo. Vamos falar de outra ferramenta para vocês entenderem melhor. Eu vou pegar aqui, ó, uma ferramenta que é chamada Ciclo PDCA. Para vocês terem uma ideia, foi falado isso na minha na minha aula que eu tive semana passada. Então, é algo que é sempre falado. Se você vai trabalhar no ramo administrativo, você vai ouvir isso, né? Se você vai trabalhar numa empresa grande, você vai ouvir isso. Se você vai trabalhar numa empresa pequena, você vai levar isso para eles, né? Então, vamos lá. O que é o ciclo PDCA? P significa planejar. D, executar. C, verificar. E A, agir. Digamos que você tem um problema, né? Não, deixa eu ver. Digamos que você tem uma situação que você precisa resolver na sua empresa. Você vai aplicar esse método, o P, que é o planejar. O que você vai fazer? Eu vou planejar. Eu vou definir uma meta, eu vou analisar o problema, eu vou identificar as causas desse problema e eu vou elaborar um plano de ação. As metinhas, né? Eu vou fazer isso, isso, isso e isso. E depois de elaborar esse plano de ação, o que eu vou fazer? Aí entra a segunda parte da ferramenta, que é o D, executar. Eu vou executar o plano de ação, não vou apenas planejar. Então, eu saio do lugar do planejamento e vou para a parte da execução. Eu já ouvi falar que muitas empresas, né, as empresas principalmente chinesas, japonesas, não sei bem qual que é, mas daquele povo inteligente, né, que nós conhecemos muito bem. Os japoneses e os chineses são muito conhecidos por ser muito inteligentes. Então, tem uma ferramenta que fala que eles planejam 80% do tempo e executam 20% do tempo. Ou seja, eles passam muito mais tempo planejando do que executando, porque eles acreditam que o planejamento é extremamente importante. Então, quanto mais eu planejo, menor vai ser o meu tempo de execução. Olha que interessante, né? Então, aí entra essa ferramenta PDCA que eu estou falando para vocês, o ciclo PDCA. Primeiro eu planejo e depois vem a parte da execução, executar o que eu planejei. E depois, né? Estou executando. O que eu vou fazer? Vem a parte C, que é verificar. O que é essa verificação? É um monitoramento para verificar se o teu plano está sendo atendido, está sendo feito, está sendo realizado da forma correta. Então, essa verificação ela é muito importante. Muitas vezes, em muitas empresas, eles planejam, colocam para ser realizado, mas eles não fazem esse monitoramento para ver se está dando certo. Então, muitas vezes na reunião acontece, né? Ah, mas isso não deu certo. Mas por que não deu certo? Porque não foi monitorado, porque não foi verificado. É necessário essa auditoria, né? Você auditar um planejamento que está sendo executado, para ver se ele está sendo executado da melhor maneira. E depois que você verificou, o que você vai fazer? Vem a última parte, que é o agir, que é a padronização dos resultados positivos. Você planejou, executou o planejamento, verificou e deu certo.
Então agora você vai padronizar isso, né? Vai se tornar padrão, porque deu certo, deu resultado. Então você vai deixar como padrão para que seja feito sempre dessa maneira. Digamos que não tenha dado certo, porque nem todo planejamento ele dá certo. Às vezes acontece de não funcionar. Funciona em uma empresa, não funciona na outra. O que acontece? Então você vai ter uma ação corretiva do insucesso. Você vai corrigir o planejamento. De repente, ele precisa somente de um ajuste. Ou de repente ele não vai funcionar mesmo, né? Isso acontece, tá bom? Então essa é mais uma ferramenta que eu posso usar, é uma ferramenta que eu não tinha falado para vocês, né? Mas é uma ferramenta que eu posso usar num planejamento estratégico. Vamos falar de uma outra ferramenta aqui. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre. Deixa eu pegar aqui. Cadê minhas ferramentas? Princípio Kaizen. O princípio Kaizen também é um princípio, na realidade, é uma metodologia que ela veio lá do modelo Toyota, né? Que quer dizer o quê? Hoje não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Melhoria contínua, né? Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. É um princípio que foi aplicado na empresa, na empresa Toyota, né? Nós já falamos em sala, né? E ele é utilizado no mundo todo como melhoria contínua. Esse nós falamos, o 5W2H também nós falamos, e tem outros aqui, ó, o brainstorming. Lembra que eu falei do brainstorming? O que é o brainstorming? É uma tempestade de ideias. É uma dinâmica de grupo, onde você faz uma reunião, você tem alguma coisa que você precisa, por exemplo, ou melhorar na sua empresa ou resolver, que é um problema. Então você chama algumas pessoas, né, chaves, né, para uma reunião e joga o problema na mesa. Ó, eu tô com essa dificuldade, eu preciso de uma solução. E ali acontece uma tempestade de ideias, onde cada um vai falar um ponto de vista, vai falar o que acha, né? São opiniões diferentes e tal. Isso é o brainstorming, é trazer várias pessoas pensando juntos para trazer a solução para um determinado problema. Isso funciona muito bem, acontece muito. Muitas vezes não é em reunião, né? Muitas vezes na sala de aula para resolver um problema, muitas vezes em lugares que a gente nem imagina, né? Não é necessariamente somente para a empresa, né? Até em casa a gente pode usar isso, né? Tem um problema lá, digamos, né? Financeiro, vamos falar de dinheiro. Tem um problema financeiro, estou tendo. A minha família, onde eu moro, meus pais, tá todo mundo endividado. É um problema. Vamos reunir todos, então, pais, filhos, todo mundo que mora na casa. E vamos jogar o problema na mesa. E cada um vai falar o que pode fazer, né? Ah, de repente você pode falar, não, então agora a gente vai reduzir os gastos com lanches, né? Vamos parar de ir no McDonald's, vamos parar de ir no shopping, vamos no shopping só uma vez por mês, né? Comer fora só uma vez por mês. Essa é uma solução que você trouxe. Aí outra pessoa, seu irmão, a sua mãe, dá uma outra sugestão. Ah, eu sugiro então que a gente pare de lavar o carro em lavacar. E a partir de hoje eu comece a lavar em casa. A gente vai fazer esse revezamento. Então, vocês viram que é um brainstorming, né? E é interessantíssimo, né? Muitas coisas podem ser resolvidas conversando, né? E ninguém é dono da razão, todo mundo pode opinar, todo mundo tem ouro para dar, todo mundo tem algo a oferecer, né? Então, eu sempre falo que nós somos cabeça pensante. Nós podemos trazer boas ideias aonde nós estivermos, né? Tanto na nossa empresa, quanto na nossa casa, quanto na nossa escola, certo? Assim como vocês fazem no grupo, né, do WhatsApp, vocês dão muitas ideias. Então, ali eu falei de vários, lá no material de vocês, de várias ferramentas que nós podemos aplicar. E eu quero que vocês leiam elas, se aprofundem nelas, tá? E logo depois dessas ferramentas que vocês vão... Eu dei uma pinceladinha só, não expliquei todas. Algumas eu coloquei alguns quadrinhos para vocês entenderem melhor. Mas cada ferramenta tem uma explicação muito vasta, sabe? E quando você for aplicar, você vai ter que estudar sobre ela, não é tão simples, né? Mas são ferramentas que você, como um bom gestor, vai poder aplicar com certeza em algum momento da sua vida profissional, pessoal, com certeza, tá? Então, aqui encerra a nossa primeira aula. Vocês precisam responder a atividade que eu mandei para vocês. A gente vai falar sobre o 5S, que também é uma ferramenta. Vocês vão assistir um vídeo sobre o 5S.
e vão responder o questionário valendo nota. Vocês têm que entregar o questionário até 24/4, tá bom? Obrigada, gente, e vamos estudar, tá?